Eu queria que os irmãos abrissem em Hebreus, capítulo 4. Queria começar nessa manhã, compartilhar com os irmãos o livro de um profeta menor, profeta Abacuque. Nós vamos meditar nesse livro. Mas antes de começarmos a exposição do profeta Abacuque, eu queria ler um pequeno texto que está em Hebreus 4, versículo 12 e 13. Esse livro que vamos começar a meditar, de Abacuque, ele foi escrito por esse irmão há mais ou menos 2.500 anos atrás. Pensa aí, que seriam 2.500 anos atrás. E você poderia fazer uma pergunta: o que alguém escreveu há 2.500 anos atrás tem para nos dizer hoje? Aqui em Santa Bárbara, em 2025 para 26, será que seria só um livro de história para a gente entender o que aconteceu lá no Velho Testamento? Uma historinha para contar para as crianças? O livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12 e 13 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas ou nuas perante aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. E o autor de Hebreus, pelo Espírito, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu queria gastar uns poucos minutos olhando para essa pequena frase inicial que o nosso irmão disse. A palavra de Deus é viva e eficaz. Aqui o autor está falando que a palavra de Deus é como uma espada. Na verdade, não é uma espada de guerra, mas uma faca, uma adaga que era usada no sacrifício para cortar os animais e ver ali as entranhas desses animais. Está falando que a palavra do Senhor é como uma lâmina afiada que é capaz de perfurar e alcançar as profundezas do coração do homem. Ela é poderosa. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor. Ela é de Deus. A Escritura, tudo que foi deixado para o nosso ensino, tudo aquilo que o Espírito Santo inspirou esses irmãos, apóstolos, profetas, tem como fonte o próprio Deus. Cada frase, cada livro foi soprado por Deus. Isso deve gerar em nós muita admiração, muito temor, muita reverência. Isso aqui não é um gibi. Isso aqui não é um livro escrito por qualquer filósofo. Isso aqui são as palavras de Deus, Criador dos céus e da terra. O Santo, Santo, Santo. Não há nenhuma escritura que pode ser colocada de lado. E ela, por ser de Deus, ela é viva. A Escritura é um livro vivo. Se você voltar aqui um pouquinho em Hebreus 3:7, volta aí um pouquinho para você dar uma olhada. O autor diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo. E aí ele vai citar o Salmo 95. O Salmo 95 foi escrito muito antes desse irmão escrever o livro de Hebreus. Ele falou: o que foi escrito lá pelo salmista, o Espírito Santo diz agora.
no presente. O que foi escrito lá por Davi é tão vivo lá quanto agora. O Espírito Santo fala agora. Ele diz, ele continua falando. Centenas e centenas de anos depois, Deus continua falando com o mesmo texto. Esse livro aí que nós lemos em Hebreus 12, quando diz assim, porque a palavra de Deus é viva, é muito interessante. No original, no grego, a ordem das palavras está diferente. A tradução no original seria assim, viva, pois a palavra de Deus é. A ênfase do Espírito foi para a palavra viva. A palavra de Deus é viva. Ela não é antiga, ela não é ultrapassada, ela opera, ela continua falando. Tudo aquilo que foi falado pelos profetas, pelos apóstolos, o Senhor, pelo seu Espírito, continua falando hoje. Essa mesma adaga continua funcionando pelo Espírito em nosso coração. Lutero, uma vez, ele escreveu assim, a Bíblia é viva, ela fala comigo, ela tem pés, porque ela me persegue, ela tem mãos, porque ela me agarra. E o próprio Senhor Jesus diz que as suas palavras eram espírito e vida. A palavra do Senhor é viva e ela é eficaz. Essa palavra também em algumas versões diz que ela é ativa, ela é operosa. Ela sempre cumpre um propósito. Ninguém pode ouvir a palavra de Deus e continuar do mesmo jeito. Ou ela traz vida, ou ela traz juízo. É muito sério estar num culto. É muito sério alguém ouvir o evangelho na rua, debaixo de uma árvore, onde for. Quando a palavra de Deus é anunciada, ela nunca é inútil, ela é sempre operosa, ela é sempre viva. Ela é cheia de poder. Ela é eficaz. Mesmo depois de ouvir, ainda vamos para as nossas casas e essa palavra continua operando em nós. Ela é viva e eficaz. Nós vamos ler esse texto, começar a meditar nesse livro desse irmão, profeta Abacuque. Se você quiser abrir aí no finalzinho do Velho Testamento. Com isso no coração. É a palavra de Deus. Ela é viva e é eficaz. Que o Senhor faça essa obra em nós nessa manhã. Nós vamos ler o primeiro versículo. Diz assim, meio difícil de achar aí, né? Não sei se ajuda, é depois de Naum. Próximo de Miqueias. Se a sua Bíblia é parecida comigo, está na página 1217. Faz tempo que você não lê esse livro. Diz assim, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Nessa manhã eu queria fazer uma pequena introdução sobre o contexto desse livro, quem foi Abacuque, do que ele estava profetizando, quais são algumas implicações para os dias de hoje, e talvez nas próximas a gente entre em detalhes nos próximos capítulos e versículos, né? Então, esse livro de Abacuque, ele é um dos 12 livros profetas menores. E é interessante que o tempo de Abacuque, 2.500 anos atrás, era muito diferente de hoje, em termos de sociedade, das pessoas. Mas tem um elemento que é igualzinho: o homem. O homem da época de Abacuque é igualzinho você e eu. As mesmas ambições, os mesmos descaminhos, as mesmas loucuras. E a palavra que o Senhor derramou ali para Abacuque é a mesma que precisa ser derramada em nosso coração hoje, diante dos homens. E o Senhor, nesse contexto aqui, o reino de Judá
que era o reino do sul, Judá, a tribo de Judá e Benjamim, com a capital Jerusalém. E do norte tinha as 10 tribos, com a capital Samaria. O Senhor está trazendo essa palavra para o reino de Judá. Estava numa grande crise. Israel estava num colapso moral, espiritual, político. Estava à beira, aos poucos dias da Babilônia ir lá e acabar com Israel. Levar cativo todo aquele pessoal. O Senhor está trazendo aqui com Abacuque profecias sobre esse tempo. O Senhor fala, olha, eu vou julgar Israel. Meu chicote da disciplina está chegando. Então esse era o contexto. O que acontecia ali em Israel, nós vamos ler depois. Mas você pode ver que, se você pegar, abrir a internet no Estadão, na Folha, no G1, onde você vê notícia, é muito parecido com as notícias que tinham nessa época. Você vai encontrar violência nas ruas, inquietação das pessoas, corrupção na justiça, todo tipo de lástima na sociedade que você encontra abrindo a internet hoje, era igualzinha o jornal que Abacuque pegava naquela época e olhava. A sociedade era muito parecida, totalmente corrompida. E Abacuque, nesse cenário difícil, de quase ser invadido por um outro povo, a sociedade totalmente corrompida moralmente, espiritualmente, já estavam diante da idolatria, abandonado o Senhor, tem um irmãozinho ali. E esse é o Abacuque. Com todos os seus medos, com todas as suas preocupações, com as suas dúvidas, orando ao Senhor. E as respostas das orações não eram boas. O Senhor respondeu para ele. Abacuque, quando ouve a resposta do Senhor, fica pior do que ele estava antes de começar a orar. E ele passa por um período muito difícil de oração, de questionamento sobre Deus. E o Senhor vai fazer uma obra no coração de Abacuque, diante desse cenário horrível. Povo de Deus corrompido, sociedade violenta e corrompida, prestes a sofrer uma invasão e acabar, vai sobrar uns 3 gatos pingados lá em Israel. Nada, aniquilar. Eles vão ficar 70 anos na Babilônia. E está ali um irmão orando, Senhor, vai continuar assim? É isso mesmo? E o Senhor vai trabalhar no coração desse homem. E você vai ver no capítulo 3, Abacuque compondo um salmo, uma música de louvor, de alegria, de confiança no Senhor. Você vai ver nos primeiros versículos um homem temente a Deus, desesperado, questionando Deus, terminar dando louvores ao Senhor. E é esse caminho que nós vamos meditar quando olharmos para esse livro das Escrituras. E nós, olhando bem de forma panorâmica para esse livro de Abacuque, nós temos aqui no livro duas faces com relação à verdade de Deus, como se fosse uma disputa, uma tensão, que é uma doutrina que está em toda a Escritura. Por um lado, nós vemos Deus como um Deus que socorre, um Deus que liberta. Temos exortações para que no dia da angústia nós busquemos ao Senhor, nós oremos a Ele. Temos muitos exemplos de livramento de homens de Deus na Escritura que clamaram, o Senhor socorreu. A Bíblia vai falar que o Senhor ouve o clamor do pobre, o Senhor ouve o clamor do necessitado, do aflito, o Senhor é pai dos órfãos, das viúvas, Ele é cheio de misericórdia. Mas a mesma Escritura diz, por exemplo, em Hebreus, que muitos irmãos justos foram torturados, açoitados, mortos à espada, cerrados no meio, moraram em caverna, foram mal vestidos, sofreram necessidades, perseguições, aflições. Olhe para o nosso Redentor. Ele não era justo? O justo padeceu na mão de ímpios. Deus livra.
mas nem sempre livra. Ele continua soberano. Muitas vezes passamos por aflições temporárias, por provações. Ouvimos isso aqui há pouco tempo, compartilhando o livro de Tiago, as provações dos santos. O Senhor muitas vezes usa essas provações, essas dificuldades, para formar Cristo em nós, para conhecermos desse amor sacrificial que vai para a cruz, que continua fiel mesmo no dia da angústia. E o que nós temos aqui em termos de o que está acontecendo na história de Israel? Na época de Abacuque, o rei era Joaquim, aqui em Judá, Joaquim. Um pouco antes do rei Joaquim, o pai dele foi Josias. Josias foi um dos poucos reis ali que foi fiel ao Senhor. Josias, o povo estava na idolatria, se afastado do Senhor, e ele começou a fazer uma pequena reforma, voltar a colocar as coisas no lugar, fazer o povo abandonar a idolatria, voltar ao culto ao Senhor. Então Josias trabalha nesse sentido. Se você quiser abrir 2 Crônicas 34, Josias ele ouve a palavra de Deus, as escrituras, os rolos, e ele vai procurar uma profetisa. 2 Crônicas 34, 22. Ele envia algumas pessoas até uma profetisa chamada Ulda. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Ulda. E aí foram procurar a profetisa e ela traz uma profecia ao rei Josias, que tinha acabado de ouvir sobre a lei. O Senhor levou esse coração a se humilhar. E aí o Senhor traz uma palavra para Josias, verso 26. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante Deus, quando ouvistes as suas ameaças contra esse lugar e contra os seus moradores, e se humilhastes perante mim, e rasgastes as suas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei com os teus pais, e tu serás recolhido em paz na tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Verso 33. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achavam em Israel os obrigou a que servissem ao Senhor, o seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Então Josias, ouvindo a palavra do Senhor, se arrependeu, se humilhou e forçou, decretou que o povo deveria adorar a Deus. E o Senhor falou: olha, eu vou te poupar. Eu vou fazer tudo isso que eu prometi, os babilônios que vão vir aqui vão acabar com Israel. Mas eu vou esperar você morrer. Você não vai ver isso. Enquanto ele teve rei lá, ele, meio que na força, o povo serviu ao Senhor. Mas como isso não entrou no coração do povo, mas sim do rei, quando o rei morreu, entrou o tal do Joaquim. Aí o Joaquim, nem o filho do rei, estava comprometido com o Senhor. Imagina o povo. O filho que estava lá todo dia vendo o pai, que se humilhou e tal, estava nem aí com o Senhor. Então quando ele assume o trono, ele volta para a idolatria, o povo se corrompe, e aí a degradação se aprofunda ainda mais. E nessa mesma época do profeta Abacuque, nós temos um outro profeta, que é o Jeremias. Jeremias está ali andando junto. Os irmãos vão lembrar que Jeremias tinha lá o Baruque, que era o escrivão dele, anotou todas as profecias, as ameaças do Senhor, que eles deviam se arrepender e tal, senão o Senhor ia vir trazer fome, peste, o inimigo ia vir e tal. E o Jeremias mandou o Baruque escreveu o rolo, e ele leu diante do povo. E tinha algumas pessoas que trabalhavam para o rei,
falou, esse negócio é meio sério, acho que era bom o rei saber. Levaram os rolos para o Joaquim. Se você abrir aí em Jeremias 36, 22, você vai ver a cena do rei Joaquim recebendo as profecias do Jeremias com essas ameaças do que o Senhor ia fazer. O pai dele se humilhou, chorou, se derramou diante do Senhor, fez o povo, mesmo que na marra, adorar ao Senhor. Agora nós temos o rei Joaquim, Jeremias 36, 22. Diz assim: o rei estava assentado na casa de inverno. Estava lá. Diante dele estava um braseiro aceso, todo fofinho lá, na casa de inverno, um braseiro. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, o livro que Jeremias colocou suas profecias, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que eu, Natã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvido. Antes deu ordem a Jeramel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abnel, que prendessem a Baraque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Então o rei Joaquim, quando chegou as ameaças do outro profeta, falou, o senhor vai, se vocês não se arrepender, parar com a idolatria. O rei pegou, leu umas 3, 4 folhas, rasgou, jogou no fogo. Prende esse cara que escreveu. Prende o profeta. O pai dele se humilhou. Ele desprezou. O rei estava nessa situação. Imagine o povo entregue à idolatria. E Baraque vai entregar essa profecia que você leu no capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. O Senhor vai entregar a sentença. O profeta, quando recebe, já comentei com os irmãos sobre essa invasão iminente dos babilônicos, essa destruição, deportação, exterminação do povo. Abacuque vai começar a orar a Deus, clamar. E é nesse contexto de sofrimento, de medo, de perplexidade, que esse livro é escrito. E quem foi o profeta Abacuque? Se você ler o versículo 1, nós temos aí falando que é uma sentença revelada ao profeta Abacuque. Se você abrir no capítulo 3, versículo 1 de Abacuque, diz assim, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Esses são os únicos 2 versículos que falam de Abacuque. Nós não sabemos quem era seu pai, de onde ele veio. Não há nenhuma informação nas Escrituras. Nós sabemos que ele era profeta, porque está escrito aqui nesses 2 versículos. E o que significava o nome Abacuque? O nome Abacuque vem da palavra hebraica que é abraço. E alguns irmãos vão falar que é alguém que abraçou, mas não no sentido de companheiro, mas no sentido de uma luta. Alguém que abraça o outro numa grande luta. Porque Abacuque, quase todo o livro, ele vai estar numa luta com Deus, querendo entender o que Deus estava fazendo. Ele não concordava, ele ficava perplexo. Como é que o senhor pode fazer isso? Como é que o senhor pode disciplinar o seu povo? Como é que o senhor pode usar um povo pior do que o nosso para disciplinar a gente? Quando o senhor vai chegar com isso? Não é possível que o senhor tem compreensão do que o senhor está fazendo. Ele entra numa grande luta com Deus. E aqui nós temos ele atuando como um profeta. O profeta no Velho Testamento tinha essa função de trazer exortações,
advertências para o povo voltar para a palavra de Deus. Quando havia um descaminho do povo, do rei, o Senhor sempre levantava os seus profetas para que eles pudessem voltar, se arrepender. Algumas vezes os profetas eram, sim, levantados falando do futuro, do que iria acontecer, mas o grande papel do profeta era trazer o povo de volta para a palavra do Senhor, para a lei do Senhor. E o que mais nós temos aqui em relação à época de Abacuque, né? Nós vimos que o reino aí do sul, com Judá, estava prestes a ser invadido pelos babilônicos, e o reino do norte já fazia 100 anos que não existia mais. 100 anos antes, as 10 tribos do norte já tinham sido invadidas pelos assírios. O Senhor levantou outros profetas, por exemplo, Oséias profetizou muito sobre as 10 tribos do norte. Ninguém ouviu. Então já fazia 100 anos que os assírios já tinham dominado as 10 tribos do norte. E agora o Senhor ia julgar as tribos do sul. E eram os mesmos descaminhos. Abacuque vai falar que havia violência, opressões, corrupções, já comentei com os irmãos. E algo interessante, os assírios que vieram e invadiram o norte, agora estava aparecendo uma potência nova no mundo, né? Sempre acontece isso, né? Uma época eram os ingleses, né? Mais perto da gente, né? Depois os americanos, hoje a gente fala de chineses, sempre começa uma nação fica muito forte militarmente, poderosa. Aqui estava acabando a força dos assírios e os babilônicos estavam vindo com tudo, invadindo terra, roubando coisas, se apoderando. E estava chegando bem pertinho ali da parte sul. E os babilônicos fizeram isso. Demoraram uns 20 anos, não entraram na parte sul de uma vez só, vieram em 3 vezes. Em cerca de 20 anos, eles conquistaram Jerusalém, subjugaram todos ali. Nós vemos, por exemplo, Daniel. Daniel foi tirado dali, nessa invasão dos babilônios, que levaram para a Babilônia ainda jovem, com seus amigos. Tudo ali, nesse tempinho que a gente está olhando aqui, Abacuque profetizar. Olhando agora para esse texto, primeiro versículo, uma sentença revelada ao profeta Abacuque. Essa palavra sentença, no original, ela significa peso. Como se Abacuque recebesse uma palavra pesada de ouvir, de transmitir. Ela também significa uma sentença de juízo mesmo, alguém que está trazendo um juízo diante de uma nação. Uma sentença que não veio da cabeça de Abacuque, uma sentença de Deus que foi revelada a ele. A autoridade desse livro, dessa profecia, vem de Deus, até porque tudo que está aqui se cumpriu. Linha por linha. E o Senhor pediu para Abacuque escrever. Se você virar sua página aí, Abacuque 2:2, o Senhor dá uma visão para Abacuque. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. O Senhor falou: Abacuque, pode escrever tudo que a gente está conversando aí, mas escreve grande. Hoje a gente tem aqui escrito num papel com fonte pequenininha, mas na época o Senhor falou para Abacuque fazer quase que um outdoor, assim. Ela passou correndo, vai ter todas as acusações do que o Senhor vai fazer. E é interessante que o livro de Abacuque ele é um pouco diferente dos outros profetas, porque nos outros profetas o Senhor revelava uma palavra ao profeta, falava assim, vai lá e fala para o povo. O profeta chegava para o povo e falava, assim diz o Senhor, tal coisa, tal coisa, tal coisa. O livro de Abacuque, apesar de o Senhor mandar ele escrever esses outdoors, é uma conversa.
entre o profeta e Deus. Esse diálogo e o que aconteceu no coração de Abacuque, nessas suas dúvidas, nesses seus temores. Como é que o Senhor foi trazendo fé ao seu coração? E no final nós temos um pouco dessa obra que o Senhor fez. Se você pegar, voltar aqui para o capítulo 1, é mais ou menos assim que está dividido o texto, né? No primeiro capítulo e no segundo nós temos esses diálogos. Abacuque orando, Deus respondendo. Abacuque orando, Deus respondendo. E no capítulo 3 nós temos a oração do profeta, esse cântico, que se você for lá no último versículo, está escrito assim: ao mestre de canto para instrumentos de corda. E aquela oração que muitas vezes cantamos, né? Você já deve ter ouvido muitas músicas dessa oração de Abacuque, mais no final, aí no versículo 17, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, é assim que termina o livro. E nós vemos que esse livro, para a época, ele tinha esse propósito de confirmar a soberania de Deus. Abacuque vai questionar Deus, como pode Deus estar fazendo aquilo? E o Senhor fala, eu sou Deus. Eu estou falando antes, para que você perceba que eu sou soberano. Aqui no livro está sendo colocado muitas advertências também, nós vamos meditar nisso, sobre os juízos de Deus sobre o pecado no seu próprio povo. Como é que o Senhor lida com isso? Como o Senhor tantas vezes convida o homem ao arrependimento. Como o nosso coração é terrivelmente duro. E como o Senhor tem os seus arranjos para preservar o seu povo. Dessa tragédia que acontece com o povo de Israel, que é levado para a Babilônia, depois volta para reconstruir Jerusalém. Nesse caminho, está sendo traçado o caminho do nosso Redentor. Por tudo isso passa o caminho da revelação do Senhor Jesus. O Senhor usa até a dureza do homem, o coração do homem, para cumprir os seus propósitos. E nós vemos vários temas que vamos meditar ao longo das outras vezes, outras oportunidades, aqui no livro de Abacuque. O primeiro eu já comentei brevemente com os irmãos, que é algo que intriga a nossa mente. Como pode alguém justo, alguém justificado, um cristão, sofrer e um ímpio está de boa, feliz, tranquilo? Nós vemos em muitos lugares nas Escrituras irmãos que entraram nesse parafuso. E nós, com certeza, já fizemos essas perguntas muitas vezes. Por exemplo, em Abacuque 1,13, olha aí, Abacuque falando com Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Como é que pode? O Senhor é tão santo, tão puro, o Senhor consegue ver alguém perverso devorar, acabar, fazer um justo sofrer e ficar quieto? Devia ser o contrário. O Senhor deveria passar a vara no ímpio e o justo ficar fofinho, feliz, tranquilo. Como é que pode isso? Mas não foi isso que Jó passou? A grande batalha do livro de Jó é isso. Jó falou, mas olha,
Faço isso, sou justo, sou íntegro e tal. E os amigos de Jó, não, Jó, ó, você pisou na bola. Porque não pode acontecer tanta coisa ruim. Se você fosse um cara bom, justo, não ia vir tanta desgraça na sua vida. Você deve ter pisado na bola, Jó. Jó falou, não, rapaz, eu faço isso com os meus filhos, sou assim, sou assado. Na cidade, eu sou o cara mais justo. Todo mundo vem conversar comigo, eu sou o conselheiro da cidade, sou fera. Não, Jó, você pisou na bola. Nem Jó, nem os amigos entendiam esse mistério. Como pode um justo sofrer e um ímpio se regalar? Não está assim com Asaf no Salmo 73? Você já deve ter lido esse texto também. Asaf está lá, fala, olha, eu estou aqui, rapaz, sofrendo. E os ímpios, todos orgulhosos, gordinhos, cheios de comida, tudo no fofo. E eu estou aqui, sofrendo. Parece que a gente é os que mais sofrem, e os ímpios estão aí de boa. Não, Senhor. E Asaf entrou nesse parafuso que ele falou que chegou perto de chutar o balde completo. Até que o Senhor trabalhou no coração dele e resgatou. Ele falou, que loucura. Aí eu percebi o final da vida do ímpio. E não foi assim com Cristo também? Quanto sofreu? Nós vamos ver Abacuque nesse mesmo parafuso, nessa mesma dificuldade. E uma das coisas que Abacuque vai descobrir, Deus vai revelar para ele, é a base de toda a doutrina do apóstolo Paulo. O Senhor vai falar para ele, Abacuque, o justo viverá pela fé. Paulo referenciou Abacuque muitas vezes nas suas cartas, em Romanos, em Gálatas. Mas o Senhor trouxe essa verdade lá para Abacuque. Abacuque lá, escutando o tambor do exército chegando, tremendo de medo. Ele fala que batia até as pernas. Mas o Senhor falou, olha, o justo viverá pela fé. Nós vamos ver aqui também em Abacuque como que o Senhor ele é soberano sobre nações, sobre povos. Como diz Daniel, né? Levanta reis, derruba os reis. Toda a história está nas mãos do Senhor. Nós podemos abrir o jornal, ver o YouTube lá, notícias políticas, falar, não, porque o fulano de tal, não sei o quê, e tal coisa, eu acho que vai ser aquilo lá, e não sei o quê. E a gente começa a ficar nervoso, fala, não, será possível que vai acontecer isso mesmo? E é uma notícia pior que a outra. Abacuque também passou por isso. Ele olhava as notícias, ele abria o YouTube lá da época, e falou, nossa, os babilônicos estão chegando, né? Já parou o porta-avião ali do lado, já tem não sei o que chegando. O estoque de flecha já está enorme lá. Vi falar que eles têm bola de fogo. Devia chegar tudo isso para Abacuque. Mas o Senhor vai falar com Abacuque e fala, eu sou o Senhor soberano. E vai chegar mesmo, Abacuque. Não vai só bater o tambor. Não vai sobrar nada. Mas eu sou o Deus da história. Nada foge do seu controle. Ninguém pode colocar uma coleirinha em Deus e domesticar Deus. Vem para cá, vai para lá, faça isso. Ele é o Deus soberano, o Deus da história. Vemos aqui também Abacuque orando, desesperado. E vemos como Deus trabalha na oração. Temos aprendido bastante sobre oração aqui nos últimos dias. Como que às vezes Deus usa o silêncio para nos ensinar na oração, Ele não fala nada. Às vezes o Senhor responde bem diferente do que a gente queria, né? Você queria um sim, Ele falou um não bem forte. Você quer ir, Ele fala, fica. Nossa, Senhor, mas ficar? Senhor, eu queria casar, ela é tão bonitinha. Não. Ixi,
Fica longe. Queria fazer tal coisa, Senhor, parece que eu vou prosperar, vai ser... Não, não vai ser bom, não. O Senhor nos surpreende. E nós vemos o triunfo do Senhor sobre todas as coisas. No final da história, nós já sabemos. Um rei, um reino, governará toda a terra. Até chegar lá, os nossos reis serão homens ímpios. Passaremos por aflições, um pouco mais, um pouco menos. Ninguém escapa. O governo é de homens. Mas chegará um dia que o Senhor vai julgar todas as nações. E haverá um reino de justiça. O Senhor Jesus disse isso. Vão se fartar desse reino de justiça. É interessante que o livro de Abacuque, apesar de ser tão pequenininho, talvez você tenha lido poucas vezes, ele era muito conhecido entre os judeus. Nós vamos encontrar, por exemplo, os irmãos se lembram, já ouviram falar, manuscritos de rolos do Velho Testamento, quase que intactos, foram encontrados perto do Mar Morto, na Cisjordânia, em 1940. Tinha muitos rolos, talvez um dos achados onde tinha mais rolos preservados. E lá você tinha o rolo do profeta Abacuque e muitos comentaristas, pessoas que escreveram comentando os versículos de Abacuque. Tinham vários rolos de comentários do profeta Abacuque. Inclusive, foram achados na época livros apócrifos, assim, de seculares, nem apócrifos, seculares, assim, de viagens, de histórias inventadas, que aparece o profeta Abacuque e suas profecias lá. Então, na época do Senhor Jesus, por exemplo, esse livro já era aceito como um livro inspirado, já era conhecido entre eles como um livro muito relevante. E como eu comentei com os irmãos, o livro de Abacuque ele foi usado no Novo Testamento, principalmente na doutrina da justificação pela fé, pelo apóstolo Paulo. Nós vemos no livro de Hebreus também citações sobre Abacuque, falando que o justo viverá pela fé. Nós vemos que os nossos irmãos, na Reforma, esse foi um pilar que foi restaurado, que a igreja tinha perdido, que é a fé. A salvação não é por obras, mas por fé. E nós vemos um grande paralelo entre o que Abacuque vai nos contar aqui pelo Espírito, essa disputa entre como pode um Deus julgar, punir e ao mesmo tempo ser misericordioso. Nós vamos ver Paulo falando que ele é justo e justificador. Nesse mistério está Deus trabalhando, um Deus justo e justificador. E nós podemos olhar para aqui, para o livro de Abacuque, e nos render à soberania do Senhor. Nós não entendemos os caminhos do Senhor. São muito elevados. Os pensamentos do Senhor são muito elevados. E nosso coração, quando nós oramos ao Senhor, nós temos uma situação que nós não compreendemos, deve ser sempre um coração humilde, irmãos. Nossa visão é de criança, é de pequenas criaturas. Há um Deus nos céus que conhece todas as coisas. Imagine se nós, como pais falhos, né? Nós não damos todas as coisas aos nossos filhos. Nós sabemos que tem coisas que não são boas. Eles podem chorar, fazer birra, rolar. Você fala, não vai ser bom. E às vezes eles não querem ir. Você fala, vai, tem que fazer, tem que ir. Quanto mais o nosso Senhor. Você fica imaginando. Ontem lá em casa a gente fez uma sessão cinema.
A gente foi assistir, fazia tempo que não assistia Paixão de Cristo. Os irmãos devem ter assistido um filme antigo, já tem uns 20 anos, mas muito bem produzido. E ali você vê o Senhor sendo crucificado. Com certeza, Maria, sua mãe, estava ali aos arredores. O Senhor Jesus sendo pregado, sendo ali cuspido, zombado. Eu fiquei imaginando, né? Será que Maria não fez alguma oração ali na hora? Chorando, talvez desesperada, o Senhor sendo crucificado. Será que ela não orou? Talvez assim, Senhor, livra meu filho. Senhor, para que tudo isso? Para que tanto sofrimento, Senhor? Tira ele daí. Eu já vi esse meu filho curando, eu já vi esse meu filho ressuscitando pessoas. O que é para o Senhor tirar esse homem dessa cruz? Imaginem se Deus respondesse essa oração de Maria com sim, vou tirar ele dali. Não vai morrer. Nem eu, nem você seríamos alcançados. Estaríamos em nossos pecados até hoje. Mas Maria não sabia. Talvez ela tenha orado, Senhor, livra, tira meu filho daí. Mas era justamente ali que o Senhor estava cumprindo os seus propósitos. E é isso que vai acontecer nesse livro. Abacuque não vai entender, ele vai ficar desesperado, ele questiona Deus. Deus vai falar, Abacuque, calma, Abacuque. Eu estou no controle. Você não vai entender agora. Mas eu estou no controle de toda a situação. Então nós podemos confiar no Senhor. Podemos aguardar no Senhor. Mesmo quando a gente passa por situações difíceis. Mesmo quando o nosso país passa por situações difíceis. Quando temos crises. Deus está no controle. E muitas vezes Ele vai trazer juízo. Você já não se questionou sobre isso nos nossos dias? No país que nós moramos? Você nunca fez essas perguntas? Senhor, parece que tem tudo para dar certo isso aqui, mas está sempre cada vez pior. É corrupção para todo lado. Senhor, vivemos numa época com tanta fartura de conhecimento da Tua Palavra, temos escrituras, temos acesso a tanto conhecimento sobre Cristo, e parece que a igreja está cada vez pior, cada vez mais superficial. Parece que não se levantam mais homens de Deus, parece que está acabando. Isso pode ser um sinal de juízo de Deus. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias as pessoas teriam fome da palavra. Porque haveria falta. Haveria falta de amor nos últimos dias. Os últimos dias são marcados por juízo de Deus, que vai culminar lá na grande tribulação que nós vemos descritos na palavra do Senhor. Então não é para nós estranharmos. O Senhor tem os seus tratos. Podemos sim, muitas vezes sentir medo. Podemos muitas vezes ficar preocupados. Mas o Senhor vai nos levar por outro caminho. O caminho de fé. O caminho de confiança. Mesmo nessas situações difíceis. E com Abacuque, esse caminho ele é sem lermos. Só olhando o finalzinho do livro. É chocante isso, irmãos. Um homem que claramente o Senhor fala para ele, eu virei e destruirei todo Israel. Mortes, vocês vão ser levados. Provavelmente, não está aqui no livro de Abacuque, provavelmente o Abacuque foi morto, ou foi para a Babilônia e não tem mais registro dele. Ele passou por isso. Provavelmente passou. Porque nós vemos no final do livro ele muito, muito próximo, assim, ele falando de tremer, de ouvir barulhos, assim, aquilo estava muito iminente de acontecer. Ele está ali, Deus dando a palavra, eu farei isso. E ele desesperado, mas no final desse caminho, desse trabalhar do Senhor, pensa aí.
Vamos tentar trazer para hoje. Imagine que o Senhor trouxesse uma palavra, falou, vou invadir o Brasil, não vai sobrar nada. Nada. Vai sobrar uns gatos pingados, a gente vai mandar vocês lá para o Paraguai, lá um pouquinho de gente. E é isso. Nada, vai morrer. Se você pega o que Jeremias falou, o que aconteceria com as mulheres, com as grávidas, vai ser uma tragédia. E eu estou falando, Abacuque, é isso aí que vai acontecer. E o Senhor vai trabalhando nesse coração. Falou, você precisa viver pela fé, Abacuque. Você vai passar por isso. E aí ele termina o livro escrevendo uma música para trocar com instrumentos de corda. Que apesar de não ter nada, ele ia continuar se alegrando no Senhor. Não é algo impactante? É algo que não cabe na nossa cabeça. Quando você está prestes a ser invadido, vai morrer, vai acabar o seu país, a última coisa que você vai pensar é em compor uma música para tocar no violão. Mas foi esse o caminho. Abacuque falou, vou escrever esse salmo aqui. E tal. O Senhor é soberano, o Senhor é suficiente. Mesmo que faltar isso, eu vou continuar me alegrando no Senhor. Deixa eu escrever essa música para ninguém esquecer. E é para tocar com instrumento de corda, que fica melhor. Que obra o Senhor faz na vida de alguém que confia no Senhor. Confia nas palavras do Senhor. Podemos crer, podemos confiar no Senhor. E pode nos livrar? Pode. Mas quando não nos livrar, nós temos suficiência em Cristo Jesus para nos manter de pé. Quantos e quantos irmãos nossos hoje vivem uma vida de extrema miséria e dificuldade e continuam cantando ao Senhor? Você pode pegar o seu YouTube lá e olhar alguns cultos na África. Você acha que aqueles irmãos se alimentam como você? Você acha que aqueles irmãos lá, muitos deles têm eleição, democracia, liberdade? Tem nada. O culto é feito num terrão batido. Tem uma violinha para tocar. Veja a altura que saltam os irmãos durante o culto no louvor. Há uma outra alegria, que não é essa do conforto operando nas suas vidas. Tempo atrás o irmão Gerson ali de Montemor comentou, conheceu uns irmãos lá em Cuba. Vocês sabem como é que vive Cuba, com todas as restrições, perseguição a cristão. Ele tirou umas fotos, acho que num celularzinho, alguém tinha lá e conseguiu mandar. Até para mandar as fotos foi difícil, que ninguém tem internet. Aí tá os irmãos reunidos no chão batido, alguns sentados numa lata de óleo. E o Gerson foi fazer a pergunta se eles estavam precisando de alguma coisa, que as lutas eram grandes lá. E eles responderam, irmão, está tudo bem. Nós estamos orando pelo Brasil, que está apostatando da fé. Não tinha comida, irmãos, não tinha cadeira para sentar. Mas estavam cheios de uma alegria que muitas vezes não experimentamos. E eles estavam orando por nós, pela igreja do Brasil que está apostatando da fé. Então esse mistério, o Senhor vai trabalhar aqui com Abacuque. Nós vamos olhar esses textos e ver como que o Senhor é maravilhoso, como que o Senhor trabalha em nosso coração e como essa certeza, essa vida de fé é necessária para caminharmos nesse mundo. Que nem sempre as coisas vão estar bem fofinhas, acomodadas, com fartura. Virão dias, se já não veio, na vida de cada um, de muita dificuldade. E se nós ficarmos só, se a nossa base da nossa fé, da nossa alegria for o extrato do Banco Itaú, o quanto você tem na poupança, os bens que você tem, a sua saúde, nós vamos nos decepcionar muito. Mas há um outro tipo de alicerce. Esse não cai. Que é a nossa fé no nosso Senhor.